Ainda não, agora tá. Então, Priscila, deixa eu só... Sim, fala. Não, é a respeito do que você falou sobre esses autores brasileiros. Eu sou um cara extremamente militante dentro da esquerda hoje e eu mesmo não conhecia a história do Mário Pedrosa. Eu achei fantástico isso. Eu acho que essa sua ponderação ela é excelente, porque a gente tem que começar a criar uma história filosófica nossa mesmo, e lutar por esse entendimento desses pensadores, né? A questão do Hernani Fiore também, que o Tedé e o Lucas trouxeram, uma apresentação fantástica. Hoje mesmo eu estava participando desse congresso aí do Prêmio Mulheres Filósofas, né? Uhum. Passei o dia vendo o tanto de pensadoras e de... Poxa, eu vi agora de tarde na mesa 2 a Luana Santos, que ela faz uma relação entre João Guimarães Rosa e Sartre. Cara, isso é Eu vi, fantástico. eu E tava ela lá, discreta. você estava... Ai, Priscila, eu quase chorei quando a mulher começou a falar da história de vida dela, que ela pegava o livro da dona de casa que a mãe trabalhava, e quando ela descobriu que o Guimarães leu Sartre, usou conceitos e termos sartreanos dentro da história, fala, caracoles, como é que a gente ia entender isso se a gente não tem uma pensadora que atua dessa maneira, né? Muito Se a legal isso gente que você não falou mesmo. arrisca também um pouco fora, né? Assim, não que eu acho, eu entendo, é muito difícil sair fora, que eu acho que foi uma das perguntas que fizeram para ela, né? Sair fora da nossa área de filosofia, porque filosofia é uma área muito fechada e a área de literatura também, né? E a área de artes também, porque tudo se tornou muito específico. É um pouco o que eu falei no começo da minha apresentação aqui, é que a gente perdeu um pouco essa capacidade, que era do Mário Pedrosa, do Mário de Andrade, de ser homem de letras, de escrever sobre muitas coisas, né? A gente já não tem mais essa pretensão, inclusive, né? Imagina que eu vou escrever um livro sobre política, um livro sobre estética, um livro sobre história da arte, ter uma atuação no jornal, porque ele escrevia no jornal, então tem uma atuação didática, os textos de jornal são textos extremamente didáticos, ensinando a ver obra de arte, por exemplo. Então, quer dizer, tem vários movimentos, a gente já não tem mais essa capacidade. Então, eu achei bem legal mesmo o trabalho dela, da Luana. Eu estava lá para ver a Letícia, né? Porque a Letícia, aí voltando, aí depois a gente vem aqui de volta para o nosso curso, ela foi aluna, né, do Departamento de Filosofia, e existe um texto dela na nossa bibliografia, depois vocês olhem lá, Letícia Botelho, ela tem um nome enorme. E agora ela é professora agora aqui no departamento, eu acho isso também muito legal, assim, ela foi nossa aluna, aí ela participou desse curso meu, tal, enfim, era logo no começo que eu estava começando a lidar com essas questões do Brecht, ela pegou para estudar, hoje em dia ela sabe muito mais do que eu, isso também é muito legal, né, porque tem um salto das pessoas, assim, para além do que você sabia, tal, e agora ela está dando aula aqui. Bom, então, só voltando um pouquinho, essa minha ideia de que eu tinha montado o curso assim, uma aula, um vídeo, uma aula, um vídeo. Só que o vídeo, eu não sei se vocês viram como é que é esse vídeo novo, ele é um vídeo de leitura. E por que eu fiz esse vídeo? Inclusive, eu vou colocar o PowerPoint lá para vocês depois. Porque a gente não tem muito como fazer isso nesse modo online, que é ficar no texto. Eu não vou ficar lendo o texto e comentando, porque realmente é muito desgastante, chato, e é uma outra dinâmica. Então, ali no vídeo, é uma forma de a gente não se perder também numa imprecisão textual. Então, eu ponho ali os trechos que eu estou comentando, os trechos estão com a gente, né, porque, num certo sentido, estão em tela, a gente comenta junto, e depois vem para a aula síncrona fazer um apanhado mais geral, mais de fora, e trazer as questões. Então, por isso que eu ia também pedir para vocês, para a gente remodelar um pouquinho o cronograma, porque eu acho que uma aula síncrona, um vídeo, a gente acaba sendo um resumo. Então, eu estou pensando no vídeo do Aristóteles eu deixar para outra quinta-feira. Não essa semana, para outra semana, porque aí dá tempo da gente conversar um pouco mais sobre Platão e quando entrar o Aristóteles, que vocês vão ver que entra numa deixa, vamos dizer assim, de um problema platônico, aí a gente também já está um pouco mais dentro do assunto e a gente vai mais pontualmente, passo a passo, na parte do Aristóteles. Depois do Aristóteles, como eu disse para vocês, é um vídeo sobre o Brecht, que exatamente tem a ver com um pouco com essa questão que eu falei para vocês da Letícia, né? Então, tem um pouco a ver com esse começo desses estudos desse autor. Um texto, na verdade, é o texto do Walter Benjamin sobre o Brecht. Então, aí vocês vão ver que faz um certo salto
e eu pego as questões que estão no Aristóteles e jogo, vamos dizer assim, para a modernidade, que são questões internas à ideia do teatro épico. Isso vocês vão ver, depois a gente fala. O que é tragédia e o que é um épico, né, no certo sentido. Então, e vindo aqui para as nossas questões, e eu estou tomando o vídeo como uma parte de uma aula dada, tá? Então, primeiro, a gente conversou a aula passada sobre as sutilezas etimológicas do termo mimesis ou mimeses, como vocês preferirem, que remete, em um de seus possíveis origens, tá? Então, etimológicas, a mimo, ou seja, uma espécie de dança ritual, ou seja, uma espécie de exposição ritual desse elemento divino. A segunda questão dessas noções etimológicas que a gente trouxe também tinha a ver com como esse termo é interpretado a partir da tradução latina imitatio. Então, como a gente resumiu esse termo a uma noção de imitação que é interna à retórica, que é interna, portanto, ao movimento latino, ao movimento de latinização da cultura grega, e que fez, portanto, que o termo mimese tivesse um significado restrito ou menor, que se perdesse, portanto, ressonâncias que a palavra tem em grego, e que fazem com que a gente até tenha dificuldades de entender, por exemplo, que existe uma mímese musical, ou que existe uma mímese que é ligada à dança, porque a gente assimilou a noção de mímese à imagem. A imagem que seja a imagem poética, né, a ideia de pintura, da pintura e da pintura muda, né, da poesia muda, que é a pintura é poesia muda, é uma frase do Horácio, famosa. Então a gente assimilou esses dois elementos, né, poesia e pintura, como sendo uma espécie de duplo, né, enfim, que cria imagens a partir de palavras ou a partir de cores, e a mímese ficou um pouco restrita a esse universo, porque a gente traduziu pelo latim imitatio. A segunda questão que a gente trouxe também, que eu agora vou retomar, era relativa ao texto do Naquet, que é o texto que a gente circulou lá no Zap, e eu citei no vídeo, que é a pergunta, e é uma pergunta que já apareceu aqui mais de uma vez, eu citei a aula passada, eu citei Heidegger para falar um pouco disso, não sei se vocês se lembram, que é a ideia de quem produz a mímese, ou quem é o miméticos, ou quem é essa personagem dotada ou de entusiasmo, porque no Ion é essa questão, né, o Rhapsode é dotado de entusiasmo, o poeta também, ou próximo a uma versão decaída do artesão, como a gente viu também no Platão. Então, quem é essa figura que seria, então, a ideia do Naquet nesse texto que se chama a pesquisa sobre uma ambiguidade, o artesão nos textos de Platão. Então, é uma figura muito ambígua. Nesse sentido, então, o demiurgo, né, assim, como aparece no Naquet, a gente, quando fala demiurgo, a gente já pensa alguma coisa assim, um criador fantástico, né? A demiurgia, ou você fala assim, ele é um demiurgo, ele é um criador fantástico. Só que o demiurgo em grego é aquele que trabalha para os outros, é aquele que trabalha para o demói, é aquele que trabalha para a aldeia, é aquele que produz coisas que são externas a ele, né? Produz coisas, produz objetos. Esses objetos circulam. Esse é o demiurgo. Portanto, o demiurgo é, antes de tudo, um artesão. É essa questão que vai aparecer. O demiurgo, ele vai se aproximar, então, um pouco desse outro termo que a gente vai ver mais à frente, que é o termo poiesis, ou aquele que produz coisas, aquele que cria coisas, né? Enfim. Então, nesse texto do Naquet sobre o artesão, que eu vou comentar brevemente hoje, a gente vai ver um pouco essa questão do como, então, essa figura, que é uma figura muito tensa, ela carrega também um pouco daquela tensão que a gente viu, que vocês viram no vídeo, que aparece no livro A República. Vocês devem ter lido A República em alguns outros vários mil cursos, né? Porque a gente vive lendo A República, né? E a República é, como vai dizer o Rancière, uma espécie de partilha do sensível, né? Que cada um no seu lugar, como diz o Platão, não só na República, mas também nas leis, cada um só pode ocupar um lugar, porque a gente só faz bem uma coisa, e, portanto, a gente só ocupa um lugar nessa partilha da cidade. Se você não é um artesão,
Se você é um político, você não tem nenhuma outra técnica, porque se você assimila a técnica política, você não assimila nenhuma outra técnica, porque as duas coisas você não vai fazer bem. Então, portanto, a gente vai ter que dividir, vamos dizer assim, essas funções da cidade, pensar essa cidade nessa divisão dessas funções e encontrar nessa cidade que se divide em funções, qual o lugar desse que fica nas bordas, vamos dizer assim, da cidade da polis, que é o artesão. O Naquet vai frisar uma coisa muito interessante. O artesão, na sociedade grega, ele não é cidadão. Na sociedade ateniense, né, enfim, falando de Platão. Por quê? Porque cidadão, se você for pensar na linha platônica, é aquele que possui a habilidade política. Cidadão é o homem da polis. E o cidadão é aquele que exerce a tecné politiqué, como diz o Protágoras, né, no diálogo do Platão. Só que como cada um só exerce bem uma função para o Platão, ou você vai exercer a tecné politiqué, ou você vai exercer a tecné da mímesis. Você não vai fazer as duas coisas. Então, você é político, exatamente, ou cidadão, exatamente porque você não é artesão. Exatamente porque a técnica que você possui não é a da política. O Protágoras, do diálogo do Platão, chega a dizer que todo homem possui, além das outras técnicas, essa relação com a tecné politiqué, porque isso é parte do Platão, e o Sócrates, de Platão, recusa essa ideia, né, de que todo homem seria, portanto, partícipe, de algum modo, dessa técnica política. O Sócrates vai dizer, não é assim, cada um tem o seu lugar, tal. Parênteses, para quem leu o Ion, é muito legal que, na verdade, Platão é muito difícil dizer, ele disse isso, porque o próprio Ion, quem leu, o Ion exerce duas funções, porque ele é também, ele é rapisodo, mas ele é também general, né, uma coisa assim, ele é milico, eu ia falar, mas ele exerce, portanto, duas funções. Ele é um grande rapsodo, mas sem deixar de ser também, exercer também uma outra função política. Então, só para falar assim, vai falar, mas nas leis, sim, mas em Platão é muito difícil saber agarrar o que isso é. Nada é, as coisas estão sempre em movimento, né, nesse sentido. Então, em um certo sentido, eu vou ler aqui o Naquet, Protágoras escreve Naquet, responde a Sócrates, baseando-se na célebre mito que desenvolve no diálogo com seu nome. Cada um de nós recebeu, além das tecnai, às quais é adequado, além das técnicas que possui, e com efeito só existe uma por indivíduo, você foi marcado por uma técnica, ele também possui uma parcela de tecné politiqué, de arte política, que Zeus deu de presente a todos os homens. Isso é o que o Protágoras diz né, para o Sócrates de Platão. Então, essa cidade do Protágoras seria uma cidade em que todos, de alguma forma, seriam cidadãos. Mas Platão vai recusar. Para Platão, a questão de Protágoras, que marca uma tecné politiqué para todos os homens, é contrária ao que a gente percebe na natureza. Na natureza, na physis, a gente percebe que cada um só possui uma função política. E aí, Naquet vai dizer exatamente essa questão. Se na Idade Média o homem é cidadão porque é artesão, como eu falei isso para vocês um pouco no vídeo, na Grécia é o contrário, ele não é cidadão porque ele é artesão. O artesão é colocado para fora, nas leis e na república, dessa ordem política. Ele não é alguém que possui técnica política. Então, você tem na república os filósofos, os políticos, depois você tem a ordem dos guerreiros, que devem ser, portanto, educados de uma determinada forma, e abaixo você tem a grande classe dos artesãos e cultivadores, né, os homens que cultivam, os agricultores. Aí o Naquet vem com uma outra questão, a relação entre o demiurgo, o artesão, e o cultivador, o agricultor. Já em Platão, essa diferença é marcante. O agricultor é aquele que está ligado, vamos dizer assim, que está preso às ordens da terra, aos ciclos da terra. E, portanto, o agricultor, ele não produz nada fora dele. Ele simplesmente se move nos ciclos da terra. Pouco depois, aquilo que a Hannah Arendt vai falar sobre os dois modos de trabalho, né? Você tem um trabalho que consome o homem no ciclo da natureza e você tem o trabalho da fabricação, né? São dois modos de pensar o trabalho. Então, esse trabalho
que é o trabalho do lavrador, que é o trabalho do pescador, é um trabalho que simplesmente colhe da natureza os seus elementos. E o trabalho do artesão, ele já tem uma diferenciação, porque o artesão produz alguma coisa. O que aqui vai observar é exatamente isso. Quando Platão vai precisar de uma metáfora para falar daquele que produz leis, ou seja, a metáfora do político, seria mais correto que, já que a política é algo que é da natureza, porque eu sou marcado pela tecné politiqué, seria óbvio que Platão recorresse, então, à metáfora do agricultor. Eu vou lá e colho, né? Só que as metáforas platônicas para aquele que produz leis, diz Naquê, são metáforas do artesão. É o tecelão. E é o mais interessante, o Naquê diz isso, a tecelagem, ela era própria às mulheres, né? Então, além de ser do demiurgo, daquele que está fora da cidade, ainda por cima é coisa de mulher, né? Então, assim, mas é essa metáfora que Platão vai avançar com o paradigma do político, e não a do pastor, por exemplo. Por que ele não se vale do pastor, que é aquele homem ligado à natureza? Ele se vale do tecelão. Então, é uma das questões que o Naquê coloca. O pastor, então, é um trabalhador que não transforma físis. E a política, portanto, como ela é próxima não ao pastor, mas ao tecelão, ela é uma tecné. Portanto, ela é uma modificação da natureza. Assim, a tecné e seu herói secreto, como diz Naquê, ele diz a civilização grega. E o que ele está pensando da civilização grega? Ele está pensando disso que nós conhecemos da Grécia, suas esculturas, a sua arquitetura, os jarros, a pintura. Isso que nós pensamos como a civilização grega, quando nós pensamos em Grécia, diz ele, ela tem a marca de um herói secreto. É a marca do demiurgo. Esse herói secreto que não aparece nos textos de praticamente nenhum pensador, tá? Depois, um outro capítulo desse livro, esse livro é muito legal, não sei se ele vai estar aqui perto, chama Trabalho e Escravidão. Achei, peraí, vou pegar rapidinho. Trabalho e escravidão na Grécia Antiga. Ele tem vários capítulos, claro, como todos os livros, isso foi uma coisa idiota que eu disse, mas um dos capítulos também fala da questão, por exemplo, de como o Aristóteles vai trabalhar com a questão da técnica. Então, todos esses autores, por mais que você fale que o Aristóteles tem uma entrada, vamos dizer assim, uma proximidade muito maior dos pragmata, né, as coisas são perpassadas por essa ordem da aparência, enfim, ainda assim, diz Vernant Naquê, sempre que Aristóteles vai pensar, por exemplo, na geometria ou na matemática, é sempre numa matemática não aplicada. Não é agrimensura, não é algo voltado à agricultura, não é o calendário para medir as mudanças do clima, é sempre algo que se descola para um logos abstrato. Isso já é também uma tópica de que a antiguidade, principalmente a antiguidade greco-romana, ela é muito menos inventiva do ponto de vista das máquinas de cultivo, por exemplo, do que a Idade Média. Porque na Idade Média, exatamente, você tem essa entrada dessa figura, que é o trabalhador, e o fim da escravidão, embora você tenha a servidão e tal, na ordem do político. Então, você passa a ter uma atenção maior à construção de máquinas, por exemplo. Então, é um pouco essa questão, a gente vai ver isso no Platão, tá? Daqui a pouco eu falo disso. Então, a Tecné e seu herói secreto, o Demiurgo, são para Naquê, então, centrais também para entender a construção política em Platão, muito embora a evidência democrática estabelecida por Protágoras, todo mundo político, não valha para a República, tá? Embora essa questão fique separada. Sobre o termo demiurgo, escreve Naquê, a palavra demiurgo tem uma história complexa em grego. Pode ser em Homero o magistrado supremo das cidades dóricas, mas geralmente trata-se do povo de artesãos. Então, é isso que eu falei um pouco no vídeo para vocês. Né? E aí ele vai fazer uma outra questão que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que, etimologicamente,
uma das etimologias do demiurgo é aquele que trabalha nos demia, nas coisas referentes ao demos. Então, nas coisas referentes ao povo. Nesse sentido, a palavra sugere naque aponta para o status da técnica na Grécia Antiga, não como uma simples questão menor. Ela se impõe, na verdade, como essa relação de dar uma forma à matéria. Então, essa seria a noção de técnica. E o que ele vai falar mais para frente, na verdade, que eu acho que é bem interessante, eu vou só citar aqui mais um trecho, se vocês têm esse texto, tá circulando aí com vocês. Ele vai dizer, e de fato, está na página 157, e de fato o demiurgo platônico é com certeza o técnico, o artesão propriamente dito, o rapisodo, o médico, o pintor ou o escritor, todos os personagens que têm em comum uma prática ligada ao mundo material. Mas é também o criador das leis no Timeu, o legislador, tanto no Timeu como no Crátilo, como nas leis. Portanto, óbvio que o demiurgo é aquele que faz coisas com as mãos. Depois vocês vão ver isso, quem pegar o texto em grego, e a gente pode até comentar, eu tenho isso aqui bem separado, aqui, como o meu grego não é uma maravilha, eu não gosto de ficar gravando, né, porque vai que isso vaza, né, vai ficar todo mundo indo. Mas assim, a gente pega na República várias questões da queirotecnos, né, enfim, aquele que é técnico, que usa as mãos, né, da palavra Quiron, né, Quiron, que é o centauro, que queiro é a mão, né? Então aquele que faz coisas com a mão. A gente vai ver isso também no Aristóteles. Por isso que o médico é um demiurgo. Todos aqueles que trabalham com as mãos. Então essa ideia da manualidade, daquele que trabalha a matéria com a mão, que existe até essa palavra, queirotécnicos, é uma das figuras do demiurgo. O demiurgo é aquele que usa as mãos. Portanto, ele é médico, ele é pintor, ele é escultor, ele é oleiro, mas ele é também, numa outra derivação, um rapisodo, que não usa as mãos, num certo sentido, né? Então, nas leis, vai dizer aqui, a ambiguidade é ainda mais demarcada pela relação entre o demiurgo, o guerreiro, e ambos, demiurgo e guerreiro, se aproximam porque ambos vivem do mistó, que é o salário. Ambos são assalariados. Então, num certo sentido, o demiurgo e o guerreiro, que é o guardião da República, eles estão lado a lado nessa cidade. E aí diz que o guerreiro e o artesão formam, portanto, um casal indissociável. O primeiro protege a obra do segundo, e por mais cidadão que seja, o primeiro torna-se cidadão porque é detentor de uma tecné, e o outro torna-se cidadão porque protege a tecné do artesão. Então, existe uma relação muito intrínseca, vamos dizer assim, dessas duas figuras, como vai dizer o Naquet. E as duas figuras, ainda mais próximas, elas são figuras ligadas ao salário, né? Eles vivem de salário. São figuras que a cidade cultiva, a cidade paga para essas figuras. Inclusive, ele vai falar depois, né, de que o porquê os dois deuses que ficam ficam entronados em Atenas são Atenas e Hefestos. Por que esses dois? Por que esse par? Então ele vai tentar entender esse par. Atenas porque é a sabedoria, porque é a deusa do Logos, mas Hefestos porque é o deus das tecnai, né, das técnicas, né? Enfim, esse deus das mãos. E aí mais à frente ele vai falar, né, que Quiron, né, é a figura do centauro, é uma figura muito interessante. Eu quis marcar muito isso para vocês no vídeo. Eu não sei se vocês viram já, depois vocês veem lá de novo. Que essa oposição entre Atenas e Márcias, ou a centauromaquia, ou seja, assim, essa luta contra os centauros, que é o friso que está que estava, né, no Párteno, essa ideia, então, de vencer, de dominar aquilo que na nossa natureza é próximo ao animal, né, que é essas figuras dos sátiros, a figura de Pan, a figura do centauro, tem muito a ver com esse movimento, se você pensar nessas imagens. Tanto que o Naquet fala de Quiron. Quiron, vocês sabem quem foi, né? É o centauro que instruiu Jasão. Quem já assistiu o filme Medea, do Pasolini, que, aliás, eu adoro, e quando eu dava esse curso há 1000 anos atrás, numa pós-graduação em História da Arte, a gente via esse filme, o filme do Medea, do Pasolini. Quem já viu?
Nesse filme, depois vocês pegam para assistir, ou não, né? Porque eu não sei onde achar esses filmes, eu não sei. Quem trabalha com Pasolini, eu gosto muito de Pasolini, tá? Mas conheço pouco, tá? Quem trabalha é o Alex, é o professor Alex, aqui do Departamento de Filosofia. Ele está licenciado. Hã? Diga. O nome do filme, por favor, de novo, Medeia. repete. Medeia. Medeia. Então, é um filme, eu acho esse filme maravilhoso. A Medeia é a Maria Callas, que é aquela cantora de ópera, que vocês já devem ter ouvido falar ou não, né, porque coisa de velho. Mas a Medeia, tem num determinado momento da Medeia, o Jazão é criança, e aí ele está com o Centauro, com o Quiron. O Quiron é centauro durante toda a infância do filme, só que depois ele aparece como um homem, sem estar cavalo. Então é uma ideia de desencantamento do mundo que aparece também nesse filme, como se você tivesse se descolado da natureza. Essa é uma pouco atópica do filme, né? Tem um determinado momento também que Medeia é uma feiticeira, enfim, não vou contar o filme e tal, mas tem um momento lá em que ela foge com o Jazão, com os amigos dele todos ripongo, fica tocando violão e tal, e eles vão montar uma barraca, eles vão armar a barraca do camping lá, né? Aí eles começam a tocar Legião Urbana e tal, aí eles vão montar a barraca do camping, e ela diz, mas vocês vão usar esse solo sem consagrá-lo? Se vocês fizerem isso, a terra vai afundar. E aí eles começam a rir, tia, se liga, ela é mais velha que ele. Se liga, tia, vem cá. E eles começam a rir, e ela desespera, porque ela vê o mundo, a organização do mundo, né? Então, se localizar-se, quando eles montam uma barraca, desmonta para ela. Então, e existe essa relação do Quiron, como essa personagem, que ora é um homem, ora é um centauro. Mas Quiron diz Naqui, cujo nome deriva de quer, a mão, né, de quiromancia, né, quiromancia, leitura da mão, né, depois vocês vão ver nos próximos momentos a noção de aqueiropoietes, né, enfim, que é aquilo que é feito sem a mão. Quiron, o centauro mítico, que nas fronteiras do mundo selvagem educa os jovens heróis, e o cirurgião do século V, ou o médico que deve, ele também, usar as mãos. Então, Quiron é essa figura, que é um centauro, que educa o herói e educa também o médico do século V, nesse sentido. Então, essa figura que Naqui é muito ambígua, e ela não aparece praticamente nas obras de filosofia, ela tem que ser lida a contrapelo, tal como a gente está fazendo com os nossos textos que a gente está lendo. Na República, não sei se vocês se lembram, a gente viu, então, um pouquinho do livro 5, o livro 3 a gente vai ver depois, tá? O livro 3 a gente vai ver quando a gente for ler Aristóteles, depois eu explico por quê. Mas a gente viu um pouquinho do livro 5, naquele vídeo, não sei se vocês lembram, quando fala do homem que é levado pelos espetáculos. Eu comparei esse livro 5 com o Hípias maior, que é esse diálogo aporético que eu citei a aula passada, então o livro 5, e aí a gente vai para o livro 10. No livro 10, como vocês viram lá no vídeo, e eu não vou retomar porque ficaria mais impreciso, se vocês se lembram, lá no livro 10, ele vai fazer a famosa metáfora, né, a famoso deslocamento, metáfora é mudar uma coisa de lugar, então ele muda, vamos dizer assim, o foco para a pintura, quando ele está querendo pegar todo o mimético, provavelmente ele está querendo pegar também o sofista. Então ele fala da pintura. Quem é esse homem que parece que sabe fazer tudo? Esse homem que anda com o espelho às costas, esse homem que é Talmazen, que é fantástico, que é fabuloso, né? Que é capaz de assombros. Quem é esse homem assombroso? Esse homem assombroso, diz Sócrates, é o pintor, que faz de conta que consegue produzir cama, mesa, banho, consegue produzir tudo, mas dadas essas coisas, apenas uma parte. Então ele faz aquele famoso ranking, vamos dizer assim, de proximidade da verdade. Então você tem a ideia no mundo, que é a ideia que o demiurgo, o carpinteiro, o sapateiro, o demiurgo, enquanto artesão, produz, e o demiurgo, isso que é interessante, nessa ordem entre o ser e o nada, vamos dizer assim, o ser e aquilo que não é, existe um meio termo, que é o que ele chama de opinião, doxa. A doxa, ela é um pé no não ser e um pé no ser, porque se eu tenho opinião sobre algo
Então, eu digo algo sobre algo, logos tinós, peritinós. Eu digo algo sobre algo. Eu posso estar dizendo algo que não é verdadeiro, mas posso também estar dizendo algo que tem uma parte de verdadeiro. Então, eu tenho pelo menos uma proximidade, um pé no ser. Agora, quando eu imito a doxa, eu não tenho pé em lugar nenhum, eu estou simplesmente no vazio. Então, um pouco essa questão que ele põe, ele faz um ranking dessas qualidades, vamos dizer assim. E nesse ranking, o demiurgo comum, aquele que não é miméticos, aquele que não produz mímese, então o demiurgo em geral, o artesão, então ele já vai separar dois tipos de artesão, que não é o pintor. Falei para vocês como é que se diz pintor em grego, né? Zoógrafo. Zoógrafo é o que grafa a vida, ou grafos também, vocês vão ver isso também no Aristóteles. Mas zoógrafo é o que grafa a vida. Diga, Ian. Você falou agora esse negócio aí do Platão de a opinião da opinião é meio que nada, assim. E, tipo, vendo os vídeos e também lendo os textos, eu li o Ion, o livro 5 e o livro 10, e eu percebi uma certa... sei lá, eu lembrei do Latour, assim, na cabeça. Porque, sei lá, eu li ele primeiro e aí ele veio na cabeça porque, tipo, por exemplo, você falou agora desse da opinião, eu pensei na ideia que ele traz de Horresco Referens, por exemplo. E Uhum. também, tipo, o Platão, em um dado momento, ele fala dos anéis, né? De uma espécie de tríade, assim. E o Latour me parece falar um pouco disso também, de que, tipo, seja na religião, seja na arte, seja na ciência, tem um mediador, tem sempre uma mediação também, tem Exato. como se tivessem três. E aí eu, tipo, fiquei pensando Exato. essa ideia, assim, de que talvez o Latour esteja, tipo, fazendo uma espécie de Uhum. malabarismo, assim, com Platão, sei lá, sabe, tipo, pegando essa ideia já velha do Platão, mas trazendo ela para nós, assim, hoje. Sim, eu acho bem legal essa ideia. Por exemplo, quando o Latour fala que até a ciência só vem a nós por uma imagem, né? Lembra que ele fala? Por quê? Porque você tem que ter entre, sei lá, falando platonicamente, a ideia e como a ideia vem a ser no mundo, você tem que ter algum tipo de amparo, vamos dizer. Você tem que ter um aparato que faz com que essa ideia apareça, né? Enfim. Portanto, esse domínio do intermediário da doxa, né, que ele vai colocar exatamente que é contaminado nessa leitura platônica, e a imagem é o terceiro limite, que é o totalmente contaminado. E pouco isso que eu acho que o Latour está falando, assim, nesse sentido. Por que a imagem ela acaba sendo aquilo que você coloca mais na ordem da destruição? Por que as pessoas foram destruir as estátuas da escravidão, né? A estátua não é nada, né? Aquilo é um monte de ferro. Por que aquilo condensa, num certo sentido, vamos dizer assim, essa verdade histórica, de algum modo, né? Então, um pouco essa questão que eu acho que é platônica, na verdade. É exatamente assim, porque, num certo sentido, aí voltando um pouco ao Jorge Colli, que eu acho que ninguém conseguiu ler, mas tudo bem, gente, eu só coloquei lá como, depois até vou falar no final, como que a gente vai fazer essa coisa de tentar pensar uma atividade para os alunos. Eu queria que vocês colecionassem também textos sobre isso, porque tem um monte, né? Eu escolhi do Jorge Colli porque é uma questão que, assim, né, eu fui aluna dele e tal, eu sigo um pouco as coisas que ele escreve, algumas eu gosto, outras não, enfim, mas o que o Jorge Colli diz? Num certo sentido, essa vontade de destruir todas as imagens e de passar o passado a limpo, ela é platônica no último nível, no nível de que a gente põe para fora o poeta. Não sei se vocês percebem um pouco assim, nesse Acaba com a limite geral, meditação. assim, porque sempre vai haver uma impureza. Então você vai colocar essa figura no limite, sendo que Platão nunca expulsou o poeta, né? Porque o poeta está em todo lugar. Se vocês são poeta, está vivo com seus moinhos de vento. Ele está em todos os textos de Platão, ele cita Homero. Então tem, né, essa ideia da relação do Platão com o mito. Por exemplo, por que no final da República, isso não é uma hipótese minha, tá? Mas ele recorre ao mito? É um mito, né? Se vocês se lembrarem, né, que tem uma figura lá que fica rodando o trocinho lá, tal. Porque, num certo sentido, eu preciso formar uma imagem, né? Ou ele começa a República com o mito, que é o mito do anel, né? Você vira o anel para dentro e você fica invisível, né? Enfim, então, e aí você tem aquela questão do ser realmente justo ou parecer justo, né? Então você põe essa relação da ordem do aparecer e do ser
mas a partir de uma imagem, né? De um imaginário. Mas fala, Pedro, você está aí um tempão querendo falar. Tranquilo, Tá acho que a pergunta do Ian foi bem legal também. É porque você fala que essa questão da doxa, no vídeo, para mim, ficou parecendo que a doxa, ela necessariamente diz meia verdade, meia mentira. E agora você explicou que ou uma verdade ou uma mentira. E assim, eu tô muito confuso com Platão, velho. É muito difícil ler esse cara, desculpa. Assim, eu tô... É difícil, eu tô até com essa versão aqui da República, e eu não sei se ela é boa, porque tem uns termos aqui que eu acho que ele meio que é do do Ginsburg, né? ele usa alguns termos que para mim ficam meio o Ian Ia estar mas, rindo. mano, Ó, eu tô eu pirando vou com nem o pegar aqui, Platão, senão eu vou cair. eu não tô nem entendendo. Tem umas coisas assim, essa questão mesmo porque ele considera o Homero o verdadeiro poeta, né? E como você fala, quando ele não expulsa o poeta, é porque, na verdade, ele critica o Rapsodo, né? E não o poeta, né? Não aquele que tem o contato com os deuses em si, que traz, né, do mito uma questão inteligível, né? Como Homero. Mas sim Mas esse cara isso... que fala que... Enfim, eu tô muito velho. Então, gente, se a gente pegar essa questão, primeiro vamos parte, essa questão da doxa. Se vocês pegarem o Sofista, né, o texto do Platão, vocês vão ver lá que ele está começando, que ele está inaugurando algo que depois a gente vai chamar de lógica. Enfim, que é essa questão. Eu não digo sim e o não, eu não digo a verdade ou a mentira, eu não digo o ser e o nada. Eu preciso de uma ordem linguística para dizer o verdadeiro ou falso. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu posso dizer teteto voa, e ele não está voando, mas eu disse algo sobre teteto, e esse algo vai se verificar ou não. Então, eu tenho como poder dizer o não verdadeiro. Então, a doxa, ou seja, esse saber intermediário, ele articula, vamos dizer assim, o saber superior, a verdade, a uma forma de apresentação no mundo, que é a linguística e lógica, que é a linguagem do verdadeiro ou falso. Depois ele vai dizendo, sofista, as coisas são porque elas não são. Você é uma parte do ser rodeada de não ser. Por quê? Eu sou baixa porque eu não sou alta, né? Eu sou mulher porque eu não sou homem. Se bem que isso daí já hoje em dia não vale mais. Mas eu sou, sei lá, eu sou professora, segundo inclusive o Platão, eu só poderia ser uma coisa porque eu não sou artista. Sim, num certo sentido, assim, não é o sim e o não. Eu tenho que pensar o ser também a partir do não ser. Isso do modo linguístico. É por isso que é dizer algo sobre algo, não é dizer algo. Eu não digo ter teto e tudo sobre ter teto. Eu digo coisas sobre ter teto que podem ser verdadeiras ou não. Isso tem a ver também com quando o demiurgo faz uma cama. Ele não faz a cama, ele faz uma cama. Essa cama pode ser melhor ou pior na aproximação com a cama em si. Mas a cama em si, ele não sabe o que é. É claro, o exemplo, o Platão aí tem um problema que é o meu problema da lógica, né? Ele dá uns exemplos muito ruins, né? Mas se você pensar num exemplo melhor, o justo, a justiça. Eu tenho a justiça e várias ações, né? Várias ações que estão em volta de mim. Como é que eu vou saber se essas ações são justas ou não? Só vou saber se essas ações são justas ou não se eu remeter cada uma delas à justiça. Só que nenhuma delas é a justiça. Só que como é que eu vou saber se elas são justas? Eu tenho que conhecer a justiça e dizer das coisas algo que tem contato com essa justiça. Eu posso errar? Sim. Mas se eu não sei o que é justiça, eu vou errar com certeza. Eu vou acertar por chute, porque você pode acertar, né? Você fala, o cara é inocente, ele é mesmo, mas você tem que ter esse compromisso, pelo menos, de saber que tem uma relação com a verdade. Agora, o pintor e o poeta, quando eles criam, por exemplo, uma figura justa ou injusta, eles não estão nem um pouco preocupados se essa figura justa ou injusta tem qualquer tipo de relação com a justiça. Porque a justiça ali, você não estou nem nas coisas justas, né? Que é um pouco aquilo que aparece no Hípias, né? Isso é muito interessante no Hípias, como ele constrói. Porque vai indo para uma coisa chula, né? Falando nisso, eu ia falar eu falei no vídeo rapidamente, mas posso falar um pouco mais aqui das traduções. A tradução mais indicada
pelos helenistas, tá? Eu estou sempre copiando os meus colegas que são realmente helenistas, porque eu não sou, é aquela da Calouste Gulbenkian que vocês têm. A outra que é muito indicada é essa que eu falei para vocês da Martins Fontes, que é da Ana Lia. Só que, e tem uma outra que eu uso de vez em quando, que é aquela do Carlos Alberto Nunes, que eu mostrei para vocês no vídeo. Comparando com o original grego, pelo menos nas partes que eu trabalho, que são o livro 3 e o livro 10, eu fico, às vezes, muito mais com a tradução do Carlos Alberto do que com as outras. Por uma questão de que, nesse trecho, eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior, nesse trecho, especificamente, o termo que ele usa me traz mais precisão, porque tem muito isso também, como, né, o que eu estou procurando no texto. Então, a tradução é boa para aquilo que você está procurando. E a outra coisa que eu acho que é muito interessante no Carlos Alberto, por exemplo, o Hípias Maior, na tradução do Carlos Alberto, é um texto extremamente engraçado. Ele consegue manter, em Platão, esse jogo do diálogo. Realmente um texto que fica engraçado. Então, eu acho que essa característica, ela se perde em outras traduções que são mais técnicas. Mas fala, Gabriela. Tá pequenininho? Não, tá ouvindo, professora? Tô ouvindo. Só uma observação sobre o que a senhora falou agora, que o artista e o poeta, quando falam de justiça, eles não estão preocupados com a relação, não é isso que a senhora falou? E aí eu queria fazer uma pergunta, mas não é porque eu peguei a pé da letra, é porque é uma construção importante essa da relação. Aí eu pergunto, na perspectiva estética, o artista, quando cria algo, e é algo que tem uma relação com algo que é da justiça, eu pergunto, a relação existe, mas não é uma relação de significar, né? Assim, eu pergunto, existe a relação, mas essa relação está construída segundo uma tecido assim complexo de relações múltiplas com vários sentidos que a justiça tem, não como significado, no sentido de que a minha arte significa a justiça, a minha arte representa a boa moral, entendeu? Sim. Se a relação existe. Então, um pouco a questão é assim, na verdade, Platão, depois a gente vai ver isso em Aristóteles, o que Platão faz é colar, num certo sentido, inclusive a metáfora é muito evidente, a representação, a mímese, a construção teatral e poética ao real, tanto que ele fala que o pintor é um homem com espelho às costas. Sendo um homem com espelho às costas, ele dá desse real, e o poeta também, na verdade, das coisas apenas aquilo que as coisas aparentam. Num certo sentido, é como se o Platão estivesse dizendo que você tem a justiça, as coisas justas, e o pintor ou o poeta, em vez de ele olhar para a justiça, ele olha para as coisas justas. E entre essas coisas justas, ele pode deixar passar uma injusta, que é um pouco o que ele fala no livro 5, se eu não sei o que é o belo, e eu vou a um espetáculo, que é o espetáculo que é o ops, né, que é aquilo que é visual, e eu não sei o que é o justo, eu não estou com o justo comigo, eu não sei o que é essa noção de justo, eu vou ver um monte de coisa que passa na minha frente dizendo que é justiça. Se uma delas for injusta, eu não sei separar, porque eu não sei exatamente qual é essa relação. A palavra platônica, achei legal você citar essa palavra, relação ou participação, né? As coisas participam de algum modo dessas ideias, que depois, enfim, o Aristóteles vai dizer que é muito problemático essa forma como o Platão pensa, mas se é que ele só pensa assim, né? Porque é muito difícil dizer o que Platão pensa peremptoriamente. Mas, num certo sentido, o artista ele está muito distante, vamos dizer assim, de sequer querer saber o que é o justo em si, ou o belo em si, porque o artista, nesse sentido platônico, está colado a uma espécie de cópia das coisas como elas aparecem para mim, das coisas como elas aparecem no mundo. É por isso que eu ia falar um pouquinho do Hípias para vocês, antes de começar a falar das traduções. No Hípias é muito interessante, porque o Sócrates vai colocando o Hípias contra a parede, e o Hípias vai dando para ele várias respostas que são exemplos. A bela moça, a bela égua, a bela colher, a bela tigela.
Todas essas coisas podem ter alguma coisa de bela. Elas podem ter algum contato com esse belo. Só que se você me dá apenas um conjunto de coisas, eu não sei o que é o belo. Então é um pouco essa a questão platônica que aparece nessa relação com a arte. Com a mímese, ele não está nem falando de arte. Você vai se afastando tanto do núcleo do justo, que quando o Homero coloca em cena, e ele fala isso logo no começo do livro 3, quando ele coloca em cena Aquiles tendo um chilique, por exemplo, chorando, arrancando os cabelos, quem assiste aquilo vai ver um herói, que é Aquiles, tendo uma atitude indigna, e não vai saber separar essa atitude indigna, que é a atitude de dar um chilique, de uma atitude justa. Exatamente por quê? Porque a mímese é tão perfeita, exatamente porque o poeta é tão bom em construir essa imagem, que a imagem de Aquiles, para mim, passa a ser essa imagem. Né? Quando ele encontra o rapaz morto, ele começa a se descabelar e jogar, não é ele que joga estrume na cabeça, tem um outro personagem que começa a jogar estrume na cabeça. Então, quer dizer, é uma coisa assim, você cria uma imagem tão forte de desespero que as pessoas assistem e entendem que isso é justo, isso é digno de um herói fazer isso. Então é um pouco essa questão. Ou um outro exemplo que está no livro 3 também, quando Hera e Zeus se encontram lá e começa a rolar no chão, nem vai para a cama. Aí ele fala assim, isso é indigno, você mostra os deuses tendo comportamentos de híbris, de desmesura. Né? Enfim, é óbvio que no texto é encantador. Exatamente por isso. Então, as pessoas assistem, elas recebem isso sem saber exatamente o que é o que é justo um Deus fazer, e vem o Deus ali fazendo coisas que até mesmo Deus duvida, né? Fazendo loucuras. E aí isso passa uma espécie de indignidade. Inclusive, para Platão, a indignidade de quem está imitando, do ator. O ator é uma figura indigna nesse sentido, porque ele está colado, ele está emprestando voz, e quando ele empresta voz, um pouco dele vai nessa voz, essa indignidade, né? Enfim, então ele põe um pouco essa cola, né? Que eu acho que é bem interessante o que o Ian falou, que é um pouco que o Latour está recuperando, sim, porque a gente, óbvio, homens modernos, a gente já se afastou disso, a gente sabe que é uma construção e tal, só que o que o Latour está falando, sim, uma construção, mas olha só, né, vamos voltar aqui. Na hora que a coisa pega, a gente volta, isso não morreu, isso ainda é forte. A gente está colado. Meu exemplo é ruim, tá? Mas assim, como os do lógico, mas assim, por exemplo, vocês sabem que as pessoas espancam o ator de novela na rua, né? Assim, né? Principalmente se esse ator ele conjurar, vamos dizer assim, elementos sociais que naquele momento são tensos, né? Assim, então a pessoa sei lá, ela é um corrupto na novela, tá enfrentando aqui. Vai para a rua, ela apanha, por quê? Porque você está colada a essa imagem, esse elemento, né? Então, um pouco essa questão que eu acho que o Platão está tentando recuperar. Mas fala, Pedro. Diga. Tá me escutando? Tô. Alô? Tá. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, colocando nessa relação entre a ideia, a como ela se manifesta e quem a representa, onde entraria o símbolo? O que seria o símbolo nesse caminho, assim? Porque o símbolo, até onde eu entenda, seria alguma coisa emblemática que teria um significado muito intrínseco a si, só que ela não necessariamente existe. Então, seria relacionada à ideia? Sim, porque essa noção de símbolo, então, tudo isso está sendo construído, tá? Que é a noção de linguagem. Então, se vocês pegarem o sofista, depois a gente vai ver um pouquinho, quando a gente entrar em Aristóteles, por isso que eu quero deixar o Aristóteles um pouquinho mais para frente, a gente vai ler o Perihermeneia, o da interpretação. O que o Aristóteles está fazendo? Ele está classificando os signos, né? Então, existe linguagem, existem sons coordenados que formam frase, existem frases que falam do verdadeiro, de coisas, existem frases que não falam de nada, e existem frases que falam existem sentenças que são sentenças do verdadeiro ou falso. E existem outras. Então ele está fazendo o quê? Uma classificação dessa ordem dos signos. Só que aqui no Platão é como se a gente tivesse antes disso, né? Enfim, um pouco antes dessa questão da ordem linguística.
Muito embora vai ser Platão que vai construir um pouco essa questão no livro 3, como a gente vai ver. Essa questão que é não só o que eu falo, mas o como eu falo, que é a relação entre logos, né, entre o objeto, né, o que você está querendo mostrar, e lexis, a eloquência, a forma de dizer, né, o uso do dizer, o como eu digo, as coisas que depois vai fundar, vamos dizer assim, não só a poética, mas também a noção de retórica. A retórica aqui não tá formada, né? Por isso até assim, a gente fala em metáfora, que metáfora é da ordem do discurso retórico, né? A metáfora é tirar daqui e pôr para lá, é trocar de lugar. Mas é uma forma de dizer, não é uma alegoria também. A alegoria da caverna, na verdade, o que está sendo produzido ali é uma metáfora. Porque não é uma alegoria também, porque a alegoria, enfim, vai para um outro espaço. Mas tudo isso está sendo meio construído aqui nesse momento. Então é óbvio, a gente vai dizer assim, olha, mas essa figura do corrupto, a gente vai ver isso no Aristóteles, né? Ela é uma conjunção de traços de caráter que acabam significando de forma mais forte que qualquer corrupto real o que é a corrupção. É isso que na poiesis, na poética, a gente vai ler exatamente os traços eletivos. Aqui o que o Platão está dizendo é que não, a gente pega traços viciosos de Aquiles e transforma Aquiles numa figura viciosa, ou faz de Zeus e Heras dois sem vergonhas, né, assim, assim, meio AGP, assim, rolando no chão. Então, assim, essa coisa é indigna, né, assim, essas coisas são indignas, dos deuses, como é que você faz os deuses aparecerem desse modo, né? E com muito encanto, né? Que depois é outra questão que a gente vai ver no finalzinho, que é exatamente qual é a forma de ação da mimese, né? Como ela age no sujeito. E por isso que você tem que colocar o poeta para andar, né? Vai embora da cidade perfeita, porque aqui você é perigoso. Ele fala, inclusive, as amas não devem cantar para as crianças. Então, mas é claro, ele não está dizendo que isso não deve ser. Na verdade, é um exercício, né? É um exercício de construção. Diz, Gabriel. Oi aí, professora, tá dando para me ouvir? Tá bem baixinho. Agora Tá rolando. Tá, beleza. Minha pergunta é mais ou menos assim. Dentro dessa construção da mimesis, o Platão ele meio que chama atenção para a noção de remédio, para remédio ou antídoto. Por que ele utiliza dessa palavra para tentar trabalhar essa noção da verdade? Assim, eu fiquei uma dúvida assim mais solta, não sei se tem muito a ver, mas só porque eu fiquei na dúvida. Tem um livro que eu acho que você ia gostar, que chama A Farmácia de Platão, né? Exatamente que é um livro do Derrida, que vai falar exatamente desse termo, farmaco, né? Farmaqueus é feiticeiro, farmaco é remédio, é veneno e a cor também, sabia? Então, o farmaco, a cor não cor, a cor real, a cor das coisas, a cor luz, né? Não, cor luz, né? A gente nem tinha essa noção, né? Mas a cor pigmento, a cor pigmento é farmaco também. Então, o farmaco cor também então por isso que a pintura também é um veneno, porque o farmaco cor encanta, e o farmaco, que é esse veneno, né, enfim, ele também pode ser remédio. Então, o Platão vai dizer isso em relação aos espetáculos. Se eu tenho o antídoto, se eu sei usar o farmaco, se eu sei usar a dosagem do encanto, do colorido, tudo bem. O problema é que as pessoas não sabem. Então, se eu sei o que é o belo, eu vou num espetáculo, vejo coisas disformes, eu vejo Aquiles tendo um chilique e sei que aquilo lá tá fora. Eu sei criticar. Agora, é exatamente a dosagem do que do farmaco, né? O que é veneno e o que é remédio. Na verdade, depois eu ia fazer um pouco essa questão, porque isso tem a ver um pouco até com a ideia de tragédia, que é uma construção que o Derrida vai fazer. Porque tragédia, vocês sabem que é trago ode, né? É a ode do bode, né? É o canto do bode, né? É uma das etimologias, tal. E o bode é o bode expiatório. Então, a tragédia, ela tem esse sentido também, né? De ser algo, você joga tudo numa figura e joga essa figura para fora, que pode ser o poeta também. E essa figura joga para fora porque ela purifica. E esse também é o farmaqueus, é o feiticeiro. Né? Aí o Derrida, se vocês quiserem ler depois, eu acho que esse livro é bem legal.
aqui em cima. Não vou pegar, que senão vai cair tudo. Mas chama A Farmácia de Platão. É um livrinho bem fininho, que vai fazer exatamente essa construção do Platão em torno da palavra farmaco, que vale lembrar, não é croma, né? Croma também é uma palavra para dizer cor, mas farmaco é cor, é colorido. Então é pintura também. Isso é interessante. A pintura, ela também está dentro desse núcleo semântico, que é o que o Derrida recupera ao falar dessa questão do farmaco também. Isso vai aparecer no Aristóteles também, a palavra farmaco. Quando ele diz, por exemplo, na tragédia, que na tragédia é muito mais importante o enredo que o caráter. Como numa pintura é mais importante o desenho que o farmaco, a cor. Porque a cor, ela embota a sensibilidade, enquanto o desenho você consegue delinear e seguir. Né? Fala, Ian. Espera aí que alguém que está tentando entrar. Entrou. Nesse sentido, quem realmente, digamos, expulsa os poetas da cidade, os poetas não, os sofistas, talvez, os demiurgos, esses que, enfim, se baseiam na opinião da opinião, quem realmente faz isso seria Aristóteles, né? Porque é ele que, tipo, sistematiza a lógica e fala, tipo, não, isso não é raciocínio, isso é raciocínio. E aí, Exato. ele que chuta a bunda de fato. Platão só, digamos, dá a sandália para ele, por assim dizer. Sim. Porque ele põe para fora da filosofia. Vocês podem fazer isso aí que vocês estão fazendo, só que vocês vão fazer lá como alegoria, né? Cada um vai cantar no seu terreiro, né? Porque a alegoria é isso, né? Vai cantar vai cantar em outra freguesia. Vocês vão lá, vocês podem ficar fazendo o que vocês estão fazendo aí, mas isso aí não tem nenhuma relação com a verdade. Que é exatamente nesse momento que você tem aquilo que o Heidegger vai dizer, que é o logos apofântico, que é o logos do verdadeiro falso. Que é a ideia da filosofia. A filosofia é isso. É um discurso que diz o verdadeiro falso. A poesia não diz o verdadeiro falso. Isso é um salto, porque para Platão, a poesia ela não diz o verdadeiro falso, isso é um defeito, é um demérito. E eu só queria pegar mais uma questão, que eu acho que era finalzinho do vídeo, que faz uma outra ordem ainda de ordenamentos em relação à verdade, que eu acho que é bem interessante, que das Tecnai, que é quando ele fala que existem 3 ordens também de técnicas, né? de formas, de relações técnicas em vista da verdade. Existe aquele que conhece o objeto na sua essência maior, no seu telos, né, naquilo que faz o objeto ser um objeto, aquele que sabe construir esse objeto, portanto, conhece esse objeto na sua relação material, e existe aquele que simplesmente imita esse objeto, que é aí quando ele fala que o cavaleiro é aquele que sabe o objeto, o arreio, na sua ordem superior, porque sabe o objeto naquilo que o objeto é. Né? O artesão que produz o arreio, ele sabe o objeto numa determinada relação do objeto com o não objeto, porque ele tira esse objeto, a ideia desse objeto, que é o cavaleiro que domina, do nada. O pintor que pinta um arreio não sabe nada do arreio, percebe? Então, o meu exemplo sempre assim, que é o meu exemplo é sempre assim um pouco para a gente entender, assim, é mais ou menos como você pensar assim, existe um instrumento, uma flauta, né, que ele começa falando da flauta do arreio. Existe uma flauta, existe uma guitarra na mente de Deus, que quem conhece bem é um Deus, tipo Eric Clapton, ele sabe a guitarra naquilo que a guitarra tem de verdade. E você sabe que é verdade isso, né, eles dão os instrumentos pro músico, faz aí alguma coisa e inventa. Porque é um músico que sabe o que o instrumento vai fazer. O luthier olha o músico, fala, você precisa disso, disso, disso. Ou seja, ele sabe o instrumento numa determinada ordem. Agora, aquele que fotografa o Eric Clapton não sabe nada, nem do instrumento, nem do Eric Clapton, nem de música, nem de nada. Ele está simplesmente produzindo uma imagem. Essa ordem também da Tecnai é muito interessante, porque põe 2 coisas. Primeiro, coloca, novamente, a mímese como uma espécie de técnica vazia, que só tem que dá a mão para o não ser, mas também põe essa ordem que mostra muito como os gregos pensavam a técnica, porque quem tem a técnica superior não é o demiurgo, é o cavaleiro, né? É o músico, é o cidadão, é aquele que usa o instrumento, é aquele que de algum modo
é educado para um instrumento, ou para o arreio. Quem produz o arreio está sempre nessa ordem da doxa, que é tirar a ideia e fazê-la vir a ser no mundo. Né? O luthier, por exemplo, né? O artesão. Agora, o pintor, o poeta, aquele que descreve um grande músico, não sabe nada. Né? Não sabe nada nem da música, nem do instrumento, nem de nada. É engraçado que ele usa o exemplo, que o exemplo é do músico, né? Mas tudo bem. Ele está mais pensando, na verdade, em hierarquizar em relação à verdade. Diga. Mas ele está hierarquizando em relação à verdade essas ordens técnicas. Por isso que a gente fala muito que em Platão a gente tem uma espécie de relação epistêmica com a verdade, da imagem com a verdade. Né? Então é o que a verdade, qual é a verdade da imagem que está perguntando? É uma espécie de ontologia da imagem, o que a imagem é. Né? Qual é o ser da imagem? É por isso que essa questão reaparece muito quando a gente vai falar de fotografia, né? por questões um pouco óbvias, porque na fotografia se apagam um pouco os elementos de construção poética. Né? Enfim. Ian, quer falar de novo? Quem que está com a mãozinha levantada aí? Pedro? É uma coisa que me vem em mente, que você citou essa descrição assim, que quando você deu o exemplo de Aquiles, com esse pranto, e que ele entra em prantos, que ele entra em desespero, você disse que tem essa relação de encanto com quem está lendo Homero, por exemplo. Então, essa relação de encanto, mesmo que não seja fidedigno a Aquiles na representação do herói, o próprio encanto não estaria representando o belo em alguma medida? Então, o que o Platão vai dizer, aí sempre dentro do Platão, né? É que a alma tem dois traços, vamos dizer assim, duas cordas. Né? Uma delas é a corda é a rácio, né? Que depois a palavra latina é a razão, né? A rácio, que significa cálculo. Né? Razão é cálculo. Que é aquilo que é geométrico, aquilo que mede as coisas, que mede a própria Terra, que mede a metria de todas as coisas. Então, essa é uma parte da alma, essa que consegue mensurar. Eu consigo comparar isso com aquilo e saber qual é maior, qual é menor, qual é melhor, qual é pior. Então, essa é uma parte da alma. Agora, existe uma parte da alma que é dada ao múltiplo. E nessa parte da alma é tudo relativo. De longe parece grande, de perto parece pequeno, é grande ou pequeno segundo a relação. Essa parte da alma, que são as paixões, o patos, enfim, depois a gente vai ter essa divisão muito clara de razão e paixão na história da filosofia, essa parte da alma, que é a parte do múltiplo, é que é tocada pela multiplicidade. Então, quando você vem com essa imagem múltipla, variada, variegada, vamos dizer assim, já que a gente está falando de farmaco, colorida, ela vai atingir o homem não na sua ordem de cálculo, mas nessa corda, que é essa corda menor, que é essa corda da multiplicidade. E é nessa corda, é por isso que ele vai falar dos amantes dos espetáculos. Né? Esse amante dos espetáculos, que é tocado nessa sua vontade de multiplicidade, ele não consegue mensurar, ele não consegue, portanto, calcular o quanto, e por isso que o veneno também pode ser remédio, porque se eu souber calcular o quanto isso é bom ou ruim, eu mensuro, eu tenho uma mensuração. Quando Platão diz não entre aqui quem não for geômetra, tem um pouco esse sentido também, né? Da noção de que você tem que saber mensurar, você tem que saber comparar no sentido do que o que é e o que é o múltiplo. Se você sabe o que é o múltiplo, e um pouco essa questão, né, na República, se vocês lerem depois a República toda, tá, enfim, ela e não é muitas coisas, mas enfim, tem determinados momentos que há mitos que são bons, dependendo de quem utiliza, né? Então, dependendo de quem maneja, e se sabe manejar e sabe por quê, então existe assim, se o filósofo está manejando é porque ele sabe, agora o poeta não sabe, e o espectador menos ainda, então você fica levado para isso, mas na verdade assim, quando ele fala no final ele fala assim, quase uma ironia, né? Então a gente vai botar na cabeça do poeta várias enfeites, né? Enfim, mais ou menos como se ele fosse uma espécie de bode expiatório, né? Vou colocar um monte de enfeite, um monte de sinos, cobri-lo de louros, porque ele realmente é muito bom,
e colocaram para fora da cidade. Então, leva isso para longe de mim. Então, é um pouco isso. Mas, assim, é um pouco irônico, na verdade, porque é óbvio que ele não está dizendo que é para expulsar o poeta. Ele está tentando pensar, na verdade, na ordem do sensível, onde esse poeta entra. Inclusive porque no livro 3, ele vai falar qual é a melhor forma de mimes. Então, quer dizer, existe uma, né, que é melhor que a outra. Se existe uma que é melhor que a outra, isso significa que não são todos os poetas que vão para a rua, né? Ele só está tentando entender como a gente tem que ordenar essas coisas, né? Quer dizer, numa das Uma coisa leituras que, do uma coisa que Platão. me propôs de ler foi a República toda, né? Porque, assim, eu tô no primeiro semestre, mas eu tô vendo a filosofia antiga e o tema da matéria é a República, e eu tô no segundo livro, indo pro terceiro agora. Ele cita essa questão da questão de tratar do mito, dessa questão dos deuses, tirando as impurezas. O problema não é tratar dos deuses, é tratar dos deuses com vícios, é tratar os deuses que são a essência do bem, gerando mal. Então, uma coisa é gerar um mal visando um bem, que a pessoa interpretou como mal, nesse sentido que você falou. Eu achei bem interessante. Que é quem sabe manejar, exatamente. Quem Se eu sabe sei manejar. manejar, se eu sei manejar, então, quer dizer, aí vai, muita água rolou sobre essa ponte. Você está fazendo antiga com quem? Com É, com Rodolfo. Rodolfo? Porque tem um livro que veio, inclusive, do grupo deles, do Arcai, eu não vou achar, que chama Um Paradigma no Céu, que são as leituras que se fizeram da República. A República ela é lida como democrática, como divina, como herética, como... se você for pensar assim, pô, você está pensando num censor, né? O censor vai dizer o que o poeta tem que fazer e ele vai controlar. É realismo socialista, dirigir a arte. Também foi lido assim. Então foi lido de vários modos, exatamente porque o texto, eu acho que o Rodolfo deve estar apontando isso, porque eu sei que ele fala sempre isso, ele é muito maleável, inclusive por uma questão que a gente vai ver depois, inclusive o Benjamin cita, de que, criticando a Mimes, ele é mimético, né? Ele é um Sim, diálogo, né? é até Tudo bem, engraçado, né? ele não é dramático, né? Não é depois, mas ele na verdade assim, ele imita a voz das personagens, ele imita a voz do Glauco, ele imita a voz do Adimanto, ele cria elementos de caráter, né? Quando ele vai fazer que o Trasímaco é mais estourado, então ele vai criando essas personagens que são vozes que vão se interpelando para criar algo que a gente não sabe exatamente quem é Platão ali, né? Cria uma espécie de mosaico de falas. Então é um pouco essa questão também que é muito interessante na República, né? Legal que vocês estão lendo, ler duas vezes, porque vocês vão ler milhões de vezes a República. E, inclusive, o que a gente está lendo na República é muito a contrapelo, né? A gente está lendo ali algo que a gente sabe que está muito mais preocupado com uma outra coisa. Ele não está nem um pouco preocupado em pensar pintura, embora exista toda uma tópica que vem da Idade Média, que passa pelo Renascimento, de que Platão era pintor, né? De que ela tinha sido a profissão dele, mas assim, enfim, porque ele sabe muito bem sobre pintura. Inclusive o Pierre Maximili, que é aquele outro livro que eu deixei com vocês, vai falar isso. Talvez ele fosse mesmo, porque ele realmente conhece as questões da pintura da época, né? Aí fica, né? Então ele põe a pintura ali no seu limite, né? Mas sempre com uma metáfora à mão, né? Porque ele conhecia exatamente os elementos da pintura. Eu queria colocar mais uma coisa que eu acho que é importante desse texto da República que a gente leu agora, assim, desse ordenamento das técnicas e como essas técnicas se colocam e como que elas ficam ordenadas, vamos dizer assim, mais ou menos como está no vídeo também que eu deixei lá para vocês, que seria então essa questão do lugar, vamos dizer assim, do poeta, que põe o poeta para fora, ou qual é a função do poeta dentro dessa cidade, que é o que ele põe nessa parte do livro, e exatamente o que eu queria falar para vocês é que não é e não é, né? Exatamente essa questão de ser uma censura ao poeta, assim. Mas está tentando pensar, num certo sentido,
qual é a técnica desse homem que produz mímese? O que esse homem que produz mímese produz, afinal de contas? Quais são as regras, vamos dizer assim, dessa arte, né? Porque a palavra técnica, a gente fala, porque arte em grego é técnica. Não, a palavra arte em latim também é técnica. Né? A arte é técnica, é saber fazer alguma coisa. Né? A arte da culinária, é saber fazer alguma coisa. A arte é isso. Depois surgiu o termo belas artes, né? Que as belas artes é saber fazer alguma coisa com beleza. Então, essa ideia de qual é a arte, né? Qual é a técnica desse homem que se diz o homem da mímese, né? Então, um pouco essa questão. Eu tinha uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, gente, vocês perceberam, né? Mas, enfim, então, porque era mentira. Mas eu acho que o vídeo de hoje falava um pouco disso, né? O vídeo comenta essas questões, e era um pouco o que eu queria pôr para vocês realmente nessa aula síncrona, desse debate, e não sei se vocês têm outras questões, claro que tem, né? Mas, e aí, no próximo vídeo, aí a aula que vem, eu queria falar para vocês um pouco sobre a arte no tempo de Platão, tá? Então vou falar um pouquinho de o que o Platão entendia por pintura e algumas outras questões em torno disso, e aí a gente vai para Aristóteles. No começo do vídeo do Aristóteles, a gente vai começar lendo o livro 3 da República. Então, aí o livro 3 da República vai ser o início do texto do Aristóteles. E o texto que eu queria que vocês lessem para acompanhar são aqueles do Jacinto Lins Brandão que estão ali na página do Aprender, tá? Que são os textos que vão falar dessa parte 392D do livro 3 da República, que vai falar exatamente da diferença entre o que você diz e o como você diz. Então, que é essa distinção entre diegético e mimético, né? Então, essa distinção que Platão vai fazer uma primeira vez, vamos tentar classificar os modos do dizer, que depois vão se tornar, vamos dizer assim, um embrião da teoria literária, um embrião da teoria daquilo que não é verdade, né? Daquilo que é da ordem do ficcional, a invenção daquilo que a gente chama de ficcional, né? Vamos dizer assim, desse campo do ficcional como ficcional. Não é mais mito, é simplesmente ficção, né? Como é que você cria esse campo? Vocês têm alguma questão? Então, voltando um pouquinho a falar, só para não esquecer, eu tinha falado, então... Prof, rapidinho. Em que sentido, assim, especificamente, o Platão não censura os poetas? Porque me parece com esse negócio de... Tipo, por um lado, eu acho que ele censura os mitos, né? Tipo, essa parte não devia estar aqui, essa parte do Aquiles, essa parte dos deuses. Então, ele censura os mitos, propriamente, mas ele também censura, tipo, o sofista na forma como ele se apropria do mito. Então, eu acho que ele meio que censura tanto o objeto como a maneira pela qual você fala dele, a maneira pela qual você se apropria do objeto, né? E, não sei, agora me parece ter escapado, assim, essa parte em que que não é uma censura, porque, tipo, sei lá, isso também parece, sei lá, algo engessado, assim, de que Platão censura os poetas e é isso aí. Por exemplo, se você pegar assim no livro 2, né, que eu estava citando, ali aparece assim, mas você pode fazer um bom uso do mito, se você escolher as partes que você tem que narrar, que são as partes que vão criar laços interessantes, você tem que cuidar o que as amas cantam para as crianças, né, tipo, ficar cantando Boi da Cara Preta, as crianças vão ficar com medo, assim, né, então você vai ficar cantando que, sei lá, Hades, que, sei lá, o Deus acordou e roubou, né? Qual que é o Deus que rouba mesmo? Acabei de esquecer. Ai, gente, Hermes acorda e rouba, como você vai falar? Um Deus que engana, ou você vai criando, né, esse ambiente ruim, né, de que vai entrando, vamos dizer assim, na cultura oral, lembrando que a cultura grega é muito oral, né? É uma cultura oral. As pessoas sabiam isso de cor, elas ouviam quando criança, elas repetiam. Então ele está um pouco pensando se isso é interessante. Vale lembrar que aí tem toda uma questão, se a república é normativa, se ela é só um exercício, ele fala isso logo no começo, né? A gente vai pegar o real e pôr entre parênteses a cidade que existe, e vamos botar uma lente de aumento numa parte, né? Ele fala assim, aumentar as letras para ler de outro modo. Em algumas coisas,
para entender como elas funcionam também. Não está dizendo que as coisas vão mudar, em um certo sentido. Está dizendo, olha o que acontece, a gente vai contaminando as crianças com esses mitos já na infância. E se a gente soubesse usar esses mitos, escolher desses mitos partes? Mas aí quando você vai para o livro 10, quando você vai para o livro 3, ele já põe os poetas para correr mesmo. E quando você vai para o livro 10, ele vai fazer esse ordenamento das técnicas, colocando a técnica da mímese como uma técnica vazia. Então, que é desnecessária, vamos dizer assim, para a cidade. Não tem nenhuma necessidade para uma cidade que está tentando, que ele está construindo ex arché, do nada, né, pelo logos, né, você está construindo uma cidade do nada, pelo logos, desde o começo, desde o princípio, e se a gente pudesse fazer isso, o que a gente faria? E é claro que isso é muito mais um exercício, vamos dizer assim, hermenêutico, vamos dizer assim, de tentar entender pelo o que não é o que é, né, um pouco nesse jogo, como é que eu fundo uma cidade justa. E aí, para fundar uma cidade justa, eu tenho que saber o que é justiça. E como é que eu faço para saber o que é uma justiça? Então, tem um pouco esse jogo, eu acho, no texto do Platão, que lendo aos pedaços, então a gente está lendo só um pedaço e só a questão da mímese, fica muito focado nisso, né? Mas tem outros momentos em que o mito, vale lembrar, mito também, a palavra mitosa, é enredo, né? Então, o mito pode ser o mito dos deuses, agora o mito também é um enredo do Homero, né? É o enredo da Ilíada. E aí tem uma duplicidade muito grande, porque a Ilíada e a Odisseia e os deuses são elementos fundantes da cultura, né? Então, assim, você narra os deuses, mas fala assim, porque então os deuses não faziam isso, né? Porque, na verdade, assim, até que ponto o mito é narrado e ele é verdade, enfim, ou não, né? Então, tem um pouco também esse movimento, né? Se você narrar dos mitos aquilo que é interessante para construir, vamos dizer assim, essa cidade, talvez seja melhor, um pouco essa questão. Agora, é claro, tem horas assim que ele fala assim, então o que a gente vai fazer para que os melhores se casem com as melhores, né? Para que a gente não perca essa força de produzir uma sociedade perfeita. A gente vai criar um certo mito. Como é que a gente vai fazer para escapar, e a gente pode ler isso em contraponto ao Édipo, porque uma questão que assombra, vamos dizer assim, o universo grego, né? Você se casar com quem você não deve, por exemplo, você se casar com a mãe, né? Que é aquilo que está no Édipo. Como é que você afasta esse medo, né? De uma contaminação sanguínea? Você cria um mito, né? Porque faz um jeito lá, que é uma gincana, que quando tiver com uma idade X, que ela pode ser a mãe, bababá, você muda. Então, quer dizer, são jogos que eles estão propondo, né, nesse limite. O Huxley, ele se apropria um pouco dessa... acho que na ilha dele, eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi alguém comentando, que ele pega justamente o mito do Édipo e subverte, assim, tipo, o final é diferente. Em vez do Édipo, sei lá, ficar maluco e tirar o próprio olho, ele só para de ficar com a mãe dele, assim, né? Cansei. Mas isso tá, por exemplo, assim, nos... Mas é porque o Huxley, ele também tá pensando nessa cidade utópica, né? Tipo, ele também tá partindo, num certo sentido, de um princípio ideal, de, tipo, de da utopia construir. dele. Exatamente. Ainda mais porque é um livro depois da distopia dele, né? Depois de Admirável Mundo Novo. Porque a própria utopia do Thomas More, quando surge a palavra utopia, por que a República não é uma utopia? Porque a palavra não existia, a palavra não é grega, Sim, né? sim. Enfim, mas assim, mas e também tem várias outras questões, tem gente que acha que enfim. Mas a palavra, quando ele cria utopia, também utopia é um pouco isso, assim, você vai falar o que é uma sociedade, se você lê de um determinado modo, autoritária. Se você lê de outro modo, não. Então tem um pouco esse jogo, né, nessas criações, que são todas derivadas da República, né, a criação de uma cidade ideal. Que é bem legal pensar isso, como isso também tem uma espécie de linhagem, né? Você pensar a cidade ex arché, desde o começo, desde os seus princípios, desde lá não tem nada, né? Então você faz terra arrasada e constrói Brasília, né? Você faz terra arrasada e Brasília, enfim, claro que não, né? Porque não é uma cidade real, mas tem um pouco essa ideia, né? A gente vai ordenar como as pessoas devem viver.
Então a gente vai ordenar cada uma das quadras de determinado modo, porque a forma também vai incidir sobre o modo como as pessoas iam viver. Né? Então você tem como o poder ia se dá também, porque você organiza de um determinado modo aquele corredor, tal. E essas ideias, elas têm uma espécie de eco platônico, né? Mas fala, Pedro. Uma coisa que eu pensei em cima da pergunta do Ian foi que esse sentido da censura que Platão, né, de certa forma, impõe perante os poetas faz sentido no que ele está se propondo, em que ele está buscando essencialmente a verdade. Então, por que eu vou querer alguma coisa fantasiosa, alguma coisa que acaba sendo o futuro da ficção? Por que eu vou querer me distrair com um mundo que já me oferece distrações? Eu vou querer me aprofundar mais ainda numa ilusão, numa coisa que me tira do foco do real. Então, por que eu vou visar esse tipo de coisa, sendo que o meu foco é unicamente a justiça? Que todo o fundamento do diálogo é entender a justiça, igual você falou, que olhando nas grandes palavras, eu olho as pequenas para depois se refletir nas grandes. Exatamente. Então eu vou do indivíduo para o coletivo, né? Então eu vou daqui para lá, né? Pensando assim no como essa cidade poderia então ser exatamente ajustada sem distrações. Vale lembrar também que ele está falando, quando ele está falando dessa construção, dos guerreiros, né? Ele não está falando os demiurgos, vamos dizer assim, que estão para além desse desenho. Ele não está dizendo que eles não podem ouvir música, tá? Porque aí está em outra construção, está em outro plano, né? Enfim, que lembra um pouco, já que a gente falou aqui, fez esse exercício, vai. Quem já leu 1984, né? 1984 tem isso. Existe toda uma espécie de asepsia naqueles que são os guerreiros, os guardiões, mas lá na população mesmo, existe até uma máquina que fabrica música. Né? Enfim, você fabrica uma música e você lança para eles, porque eles, os proletários, eles... Lá tudo bem, se eles estão se enganando, não sabem nada. Né? Então tem um pouco essa... Não que isso está na República, mas... tem que pensar também, ele está pensando a formação de castas, né, de lugares, né, de partilhas. E nessa partilha, então ele diz claramente, o guardião nunca pode ser ator. Por quê? Porque ele está se contaminando, imitando o vento, imitando a chuva, que parece coisa de gente louca, né? Imitando um escravo, então de alguma partícula do escravo ele tem que incorporar, imitando uma mulher, né? Enfim, uma mulher viciosa, né? Então ele tá de algum modo assimilando essas partes à sua voz. Então é um pouco isso também, né? Dessa figura do ator, né? O Benjamin depois vai falar no texto que a gente vai ver mais para frente que o artista estava próximo do padre, né? O ator estava próximo do padre, ou seja, próximo a uma coisa meio religiosa, né? Então ele é entusiasmado, ele se aproxima quase que de um sacerdote, e depois, na modernidade, ele vai se aproximar de um filósofo. Então ele faz essa distinção. E é muito interessante, assim, aí saindo completamente da nossa estrutura aqui, se vocês pegarem esse livro A Farmácia de Platão, que vai falar um pouco dessa ideia do farmaqueu, do feiticeiro e tal, eu não sei se ele chega a tocar nisso, mas é uma questão que está ali. Os atores, durante muito tempo, hipócritas, né, os atores, eles eram enterrados fora do lugar comum das pessoas, então era como se ele fosse realmente uma figura, o ator, que carregava, vamos dizer assim, partículas daquilo que ele representava e tinha que ser posto fora da sociedade, mas ele tinha exatamente essa função de ser posto fora, como, num certo sentido, o bode expiatório, né? Você tem essa figura que carrega, vamos dizer assim, que é o cavalo, vamos dizer assim, desses elementos que estão sujando os miasmas que aparecem no Sófocles, né, no Édipo, que precisam ser colocados para fora. Por isso, num certo sentido, o artista é, ao mesmo tempo, uma figura muito querida, muito cultuada, mas também uma figura rebaixada. Só fechando agora o fim com o começo, no filme da Medea, que vocês vão assistir agora, né? Tem um momento, ela é uma feiticeira, ela é de uma família de feiticeiros. Então, num certo sentido, ela é de uma família
de pessoas que são assinaladas, né, que são colocadas num lugar melhor. E aí tem um momento em que está rolando um sacrifício de um menino muito bonito também, que as pessoas passam e cospem neles. Ele era toda enfeitada, assim, com um monte de coisa na cabeça, a família do feiticeiro, e aí as pessoas passam e cospem. Porque, num certo sentido, é como se, assim, vocês são uma espécie de bode expiatório, né? Vocês vão carregar para fora dessa sociedade esses elementos. Então, ao mesmo tempo que vocês são superiores, por isso mesmo vocês são vão carregar esse estigma, né? Então, tem um pouco esse jogo também, que eu acho que é o jogo que vai aparecer na noção de tragédia. Né? Você purgar, vamos dizer assim, esse elemento, vamos dizer assim, da sociedade. Bom, gente, eu vou... Alguma questão ainda? Porque eu sempre fico com medo de não conseguir gravar. Então, voltando, então, só para fechar mesmo, porque já são 8h44, daqui a pouco tem outra aula. Então, combinando novamente com vocês, depois eu mando lá no grupo. A gente muda, então, a aula de terça da semana que vem para quinta. Tá tudo bem? Uhum. E terça a gente faz o exercício ou o vídeo, alguma coisa assim. E terça vai ter a apresentação do evento que eu vou mandar para vocês. Vocês não precisam ir, tá? Não faz parte do curso, porque eu não posso cobrar nada que não seja no horário do curso. Então, como é segunda, então vocês vão porque vocês estão interessados ou não. Mas, sim, só porque eu acho que já que a gente tem um dia só de encontro síncrono, não tem nada de mais trocar. E acho que seria isso. E aí as aulas estão ficando lá no YouTube, acho que está dando tudo certo, né? Não sei. Tudo certo, prof. Certo? Então, a aula que vem a gente volta, então, com a questão sobre... Eu vou pegar só um pedacinho, tá? Porque era uma parte muito grande do curso, que eu falava mais sobre a questão da mímese cáustica e fantástica, mas eu vou fazer um breve resumo, porque primeiro eu acho que pouca gente tem o texto. O texto está circulando no grupo lá, de Zap. Mas eu também não vou trabalhar exatamente esse texto. E aí a gente já começa a entrar nas questões do Aristóteles. Tá? Já vai pegando essas questões do Aristóteles, que aí, na semana que vem, a gente coloca o vídeo do Aristóteles, que já está pronto, mas eu acho que dá um tempo que senão vai ficando muito acumulado, vocês não vão dar conta de ler também, né? Porque a gente tem que ler o texto. Então, o vídeo do Aristóteles foi para quinta e terça a gente lê o texto? Não, quinta tem a aula síncrona e o vídeo do Aristóteles vai para outra semana. Ah, sim. Aí eu Sim. explico lá, eu coloco as datas, é mais fácil. Porque senão não vai dar tempo nem de vocês lerem o Poética e o texto que eu estou sugerindo do Jacinto. Tá. Já tá rolando o PDF do Jacinto aí? Como é que é? Tá. Então, o do Jacinto é só procurar na internet. Tem um link lá no Aprender. É um texto de revista. Acho que um é da Critério, que é até legal também vocês consultarem, porque é legal conhecer quais são as grandes revistas de filosofia, as mais antigas, as que hoje são as mais lidas, para vocês também saberem onde procurar, quando vocês forem procurar. Então, a Critério é uma das revistas mais antigas, a Discurso é uma revista bem antiga. Aí existem as revistas temáticas, as revistas só sobre filosofia antiga, a revista só sobre estética. Então, é legal também manusear um pouco essas coisas, né? Tem revista que traduz texto também, né? Texto Tem que revista não que tem traduz texto. A gente mesmo tinha bastante. Agora eu não sei porque eu não estou mais na revista, mas quando tinha a revista dos professores, a gente sempre tinha uma parte que era traduzir. A gente chegou a traduzir texto do Hegel, né? Tem um texto do Negri que a gente traduziu. Então é sempre esse universo é bem interessante nas revistas também, porque, por exemplo, esses textos do Jacinto, depois ele publicou o livro, né? Mas esses textos que ele publica lá são, na verdade, um embrião do que ele está pesquisando para escrever o livro. Às vezes são até mais interessantes, porque estão mais crus, assim, né? Estão mais crus, então tá mais assim. Depois no livro você já vai sofisticando, tá? Então, gente, vou lá, senão não consigo nem... É que a outra aula acho que deu um problema no link, E como é que eu faço? Eu desligo aqui. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, prof. Obrigadão. Vou ver se eu consigo desligar aqui. Muito obrigado. Eu aperto aqui. Consegui? Não sei.
Parar a gravação.